Já estamos há 1 minuto no ar, acho que já dá para começar a falar. Tati, maravilha, saudades suas, meu bem. Doutora Cris, agora eu tô com mais responsabilidade, que a doutora Cris entrou na live. Bom, vamos começando a falar devagarzinho, um bate-papo aqui no Instagram. Espero conseguir no final gravar essa live, às vezes eu dou umas mancadas, mas enfim, eu adoro falar de um tema que é muito recorrente no consultório, que é autoestima. E aconteceu semana passada algo muito interessante. Oi, Ideia! Minha mãe. Minha mãe não falta nas lives. Bom, aconteceu uma coisa muito interessante semana passada no consultório. Eu tive 3 pessoas completamente distintas, uma inclusive de fora do Brasil, relatando, reclamando sobre o mundo me odeia, entre aspas, né? É uma lamentação assim. Ai, Paulo, eu acho que o mundo me odeia porque aconteceu isso, 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 isso. Essas pessoas receberam críticas fortes contra elas mesmas, né? E isso abalou as estruturas, isso deixou essas pessoas chateadas, tristes. E aí eu pensei, por que não falar, né, do quanto essas críticas, do quanto o meio em que a gente vive influencia diretamente a nossa vida, o nosso estado de espírito, a nossa autoestima e o que a gente pode fazer para não permitir, né, para gerar um filtro, para não permitir que isso nos atrapalhe o nosso dia a dia, tá? Então eu quero sempre deixar um enfoque tanto para quem é um crítico ferrenho, quanto para quem é o criticado, tá bom? Então de vez em quando eu vou falar do crítico, de vez em quando eu vou falar do criticado. E vamos falar de autoestima, certo? Porque sempre tem alguém que critica bastante, sempre tem alguém que é muito criticado. Então vamos deixar o enfoque nessas 2 linhas aí, tá? Primeira coisa que eu queria falar é que quando alguém diz assim, Paula do céu, eu acho que o mundo me odeia. Paula do céu, eu acho que o universo me odeia. Eu acho que tudo que está acontecendo comigo está me fazendo desacreditar no mundo. Enfim. No fundo, por detrás dessa fala tem uma expectativazinha, né? De que o mundo tem que atender às minhas expectativas, ou eu mesma tenho que atender às expectativas do mundo. Algumas pessoas ficam muito presas nessas expectativas, né? O fulano só vai me amar, ou a fulana só vai me amar se eu tiver esse ou aquele comportamento. Então eu tenho que atender essa demanda. E aí começa uma ansiedade, sabe? Uma coisa terrível para atender as demandas do mundo externo. E não é bem assim, né? Quando uma pessoa vive em função de atender às demandas do mundo externo, sem nunca se perguntar se aquilo faz sentido para ela, poxa vida, ela está em perigo. A gente pode detectar uma coisa simples aí, fácil, facilzinha de detectar, que é uma autoestima muitas vezes baixa, né? Viver sobre o teto das expectativas dos outros, querer fazer só o que os outros acham que é certo fazer. Entende? Isso é perigoso, é uma grande armadilha. E aí, a semana passada eu coloquei até um videozinho de chamada falando para as pessoas me mandarem algumas frases, alguns depoimentos, né, verídicos de coisas que aconteceram com elas e que isso de alguma maneira tenha abalado a autoestima delas. E eu recebi um monte de comentários e eu gostaria até de ler alguns, de contar alguns, para vocês terem uma ideia do que as pessoas ouvem por aí. Então, assim,
Eu só vou falar que é mulher ou homem, tá? E a situação. Então, esse primeiro que eu vou ler é de uma moça, eu não conheço, mas ela me mandou via direct porque ela me segue. Então, ela escreveu assim: Paula, minha sogra falou que eu não seria nada por causa de uma faculdadezinha que eu escolhi. Ela escolheu serviço social. E ninguém ganha dinheiro com isso e não presta para nada. Então, assim, a sogra falou para a nora que a faculdade que ela escolheu não dá dinheiro, não serve para nada e ela escolheu fazer serviço social. Esse é o primeiro comentário. Segundo comentário que eu escutei, que eu li, foi assim: Paula, meu ex-marido me xingava de burra porque eu não sabia ensinar matemática para as crianças. Terceiro comentário. Esse comentário é de uma moça também. Minha chefe me disse um dia que as minhas roupas eram de pobre. Detalhe, eu sou professora numa escola pública da periferia. Fiquei bem machucada. Terceiro comentário. É um comentário aleatório de uma pessoa que eu acompanho. Paula, toda vez que eu vou fazer algo e alguém diz, você não vai conseguir, isso acaba comigo. Então, um comentário agora de um rapaz, para vocês verem que essa questão da autoestima, ela não tem gênero, né? Ela fere, atinge qualquer tipo de pessoa, tá bom? Inclusive crianças, adolescentes, idosos, todos eles são abalados, né, na sua autoestima por conta de comentários, às vezes, que não tem muito a ver. Então, olha, esse é um comentário de um rapaz. Estava há 2 meses numa empresa nova, recém-contratado. Não dominava o sistema, quando um coordenador me falou: achei que você fosse mais esperto. Olha, gente, esse comentário, ele foi de uma paciente, né? Então, ela diz assim: o meu marido me dizia durante um tempo, você fica melhor calada. Bom, tem alguns outros aqui que eu quero comentar, mas eu quero iniciar falando da autoestima. O que é autoestima, gente? Autoestima é a visão subjetiva que a gente tem da gente mesmo. É a nossa opinião sobre a gente mesmo. O que a gente acha sobre a gente mesmo. Essa opinião, quando a gente já é adulto, a gente pode dizer que essa opinião foi sendo formada de acordo com as vivências que a gente teve, de acordo com a família que a gente cresceu, de acordo com a escola que a gente estudou, de acordo com as pessoas com quem a gente conviveu. Então, a nossa autoestima, ela está muito baseada nessas experiências passadas que a gente teve. Mas, quando a gente chega numa certa idade e a gente tem noção, consciência de tudo isso, quando a gente faz um trabalho terapêutico ou minimamente quando a gente estuda, lê alguma coisa, vê uma live, a gente começa a ampliar a nossa consciência, então a gente pode tomar a nossa autoestima nas próprias mãos, tomar as rédeas da nossa vida. E não permitir que determinadas críticas nos atinjam. E eu vou dizer por quê, tá? Quando a gente permite que um filtro muito negativo grude na gente nesse sentido, então veja só, imagina que alguém chega para você, homens ou mulheres, tá? E dizem assim para você: olha, você fica melhor quando você fica calada. Paula do céu, o que eu faço? Vamos olhar um pouquinho para o crítico, para a pessoa que faz a crítica? Eu queria falar um pouquinho dessas pessoas que são muito críticas. Com certeza você que está me assistindo deve conhecer alguém que é muito crítica. Eu mesma já fui muito crítica. E um trabalho interno faz a gente se desprender
dessa crítica forte, dessa vontade de julgar os outros o tempo inteiro, né? E aí a gente pode ficar num lugar mais neutro. E ao invés da gente criticar, a gente pode fazer silêncio muitas vezes, entende? Mas eu gostaria de falar sobre os críticos ferrenhos. Muita gente se justifica e diz assim: ai, Paula, eu critico porque eu sou uma pessoa sincera. E aí, por causa da minha sinceridade, eu falo mesmo, eu falo na cara, eu prefiro falar na cara, sabe? Mas, gente, sinceridade às vezes não é qualidade não, viu? Sinceridade demais às vezes desconecta, às vezes atrapalha o relacionamento, entende? Sinceridade demais machuca e a gente precisa tomar cuidado com o nosso excesso de sinceridade, né? As palavras afiadas cortam o outro na carne, entende? Então, você ser sincero, maravilha, guarda a sua opinião para você. A gente dá a nossa opinião quando a gente é perguntado, quando a gente é questionado, principalmente numa amizade, num relacionamento, né? Eu gostaria de falar das relações de chefia e das relações hierárquicas um pouquinho separado. Mas o crítico nas relações de amizade, muitas vezes ele afasta as pessoas, sabe? O sincero demais, né? O sincerão, ele afasta as pessoas. Nem sempre a gente tem que dar a nossa opinião. E quando a gente vai dar a nossa opinião, é bom que a gente cuide das palavras que a gente vai falar e não simplesmente, vou colocar aqui entre aspas uma palavra doída, mas não a gente simplesmente vomitar em cima do outro a nossa opinião. Não é nada disso, né? Um relacionamento requer ali, ó, um certo cuidado com o outro, principalmente se é alguém que você gosta, né? Cuidado com as palavras, cuidado com o tom, cuidado com a postura. Às vezes você precisa falar uma coisa difícil para outra pessoa. Se você tiver uma postura respeitosa, nossa, dá super certo, super certo. Agora, se você for numa postura de ataque, se você quiser transformar ou convencer o outro de algo na base do autoritarismo, na base da força, dificilmente você vai conseguir, né? Então essa é uma visão para os críticos ferrenhos. Os críticos ferrenhos, às vezes, eles se acham donos da verdade, né? Eles pensam que eles sabem tudo. Eles pensam que o mundo todo merece uma grande crítica. Gente, hoje com as redes sociais, né, quem nunca viu, quem nunca abriu comentários de páginas públicas para olhar o que as pessoas escrevem e lá você vê um monte de gente com uns ataques absurdos, né, destilando toda a raiva, todo o ódio em cima da página, em cima da pessoa. Então, assim, como é que alguém muitas vezes perde tempo de entrar numa página de uma pessoa pública para ir lá detonar a pessoa, né? Como se fosse um conhecido, como se fosse uma pessoa amiga, e não é, às vezes é um desconhecido, pelo amor de Deus. Então, assim, para quê? Para quê? Porque muitas vezes os críticos se acham, sim, donos da verdade. Eles acham que a verdade deles é absoluta e que os outros precisam ouvir essa verdade. E aí tem uma outra nuance dos críticos também, que criticar muito, criticar demais, sabe? Tem muito a ver com o mundo interno que está sempre incomodado com os comportamentos dos outros, né? Tá sempre num estranhamento ali, sabe? Então, a pessoa que critica demais, que se incomoda demais com o comportamento dos outros, no fundo tem algo ali dentro dela que ela nega, né? Quando você olha para alguém e tem algo naquela pessoa que você não gosta, você pode ter certeza que isso é uma projeção sua, é algo que está dentro de você, que você está colocando para fora. Às vezes é ciúme, às vezes é inveja, às vezes é uma raiva, às vezes é um comportamento que você não aceita em você, ou em alguém que você gosta muito e aí você projeta no outro, né? Então, sempre que a gente faz uma crítica a alguém, a gente está falando algo sobre a gente mesma. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado
Muito cuidado com as críticas que a gente faz, porque elas nem sempre servem para os outros, né? E aí eu quero falar do criticado. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar essa palavra aqui, que é a vítima, sabe? Quero usar aqui esse primeiro exemplo que eu dei, que é assim, vou ler de novo para quem está entrando agora. Eu recebi essa mensagem de uma moça via direct no Instagram, eu não a conheço, mas ela me mandou um seguinte relato que eu diminuí um pouquinho, né? Então é assim, minha sogra falou que eu não seria nada por causa da faculdadezinha que eu escolhi, que é serviço social, que não ganha dinheiro com isso e que não presta para nada. Bom, gente, quando alguém diz para você que a sua escolha é péssima, né, nesses termos, quando alguém diz para você que a faculdade que você faz não presta, né, tem algo ali que a pessoa está querendo revelar, né, tem algo ali naquela fala, tem um incômodo ali naquela fala, né. Para quem ouve, é pesadíssimo, pesadíssimo, meu Deus, que feedback é esse que eu estou recebendo? O que fazer? Paula, o que fazer diante de um ataque desses, né? Então, por exemplo, tem um outro aqui que eu fiquei assustada. Uma pessoa me escreveu, essa pessoa foi já minha paciente, então no trabalho dela ela recebeu a seguinte crítica: você não sabe liderar, não tem perfil para isso, você não tem capacidade de gerir pessoas. Isso é pesado. É pesado de escutar. E agora a gente está falando dessa pessoa que escutou isso, né? Chato, terrível, um horror. E aí eu também quero entrar nas relações hierárquicas. Então, qual é o perigo disso, né? Quando eu tô numa relação onde eu sou um subalterno, onde eu sou submisso àquela outra pessoa, né? No caso da hierarquia, quando eu tenho um chefe que muitas vezes é um chefe duro, é um chefe homem ou uma chefe mulher, né? Pessoas mais duras, mais ríspidas, mais rudes, né? Existem formas de eu dar um feedback para um subalterno meu, para um colaborador, né? Mas muitas vezes essa polidez não entra na relação, então a pessoa acaba sendo rude desse jeito, né? Então, ó, você não tem capacidade de gerir pessoas. Não sei em que tom isso foi dito, mas é pesado. O problema é que automaticamente ou naturalmente um chefe tem mais poder do que um subalterno. E às vezes o subalterno ali ele vai ouvir, vai ficar quietinho, não vai falar nada, né? Agora, se a gente trouxer aquela questão do início da live que eu falei, de tomar a vida pelas mãos, de tomar a própria autoestima pelas mãos, de tentar fazer algo diferente ali dentro de você, você pode ouvir essa crítica e deixar com que ela passe por um filtro interno, sabe? É verdade mesmo? Eu sou incapaz de gerir pessoas? Ou vou voltar no primeiro relato que eu fiz. É verdade mesmo? Será que essa faculdade que eu escolhi é péssima, é uma faculdadezinha, não serve para nada? Será que eu nunca vou ganhar dinheiro com a faculdade que eu resolvi seguir, com a minha escolha? Será que essa escolha foi uma escolha péssima, não foi acertada, né? Gente, isso é tão particular, né? Se alguém perguntar para mim, se alguém vem fazer uma orientação vocacional, sabe? Se alguém vai procurar um jeito de se desenvolver no trabalho e tudo mais, essa pessoa vai ouvir opiniões e vai ouvir caminhos que ela pode seguir para se desenvolver nesse sentido. Mas, no geral, quando alguém dá uma opinião dessa, sem ser perguntado,
é muito complicado, entende? Então, para quem ouve, vamos lá, quem ouve, primeira coisa, deixa que isso passe por um filtro interno dentro de você de que, calma, essa pessoa está falando muito mais dela do que de mim, certo? Ela está projetando em mim uma coisa que é dela, então, calma, deixa eu ouvir isso aqui, né? Segundo passo, depois que você ouviu, deixa emergir, sabe? Os sentimentos. Isso te chateia, você fica triste, você fica angustiado, você fica irritado, você fica bravo, você quer se distanciar dessa pessoa, né? Quais são os sentimentos? Deixa isso fazer sentido para você. Na medida que você pode entrar em contato com seus sentimentos, você começa a raciocinar também. Então você pode se perguntar: isso é verdade mesmo? É verdade o que essa pessoa está falando? Eu acredito nisso? Essa é a minha opinião, né? E a partir disso, as coisas podem ficar um pouco mais claras para você. E você não precisa levar para o lado pessoal, mas você pode ajustar o seu olhar, é como colocar um novo óculos e enxergar a coisa de um novo jeito, né? E avaliar se aquela crítica faz sentido para você, então você toma como um aprendizado ou como um caminho de algo que de repente você precisa desenvolver, sabe? Não sei se deu para entender. Eu vou pegar aqui o exemplo do rapaz que me escreveu. Então ele disse assim: estava há 2 meses numa empresa nova, recém-contratado, não dominava o sistema. Quando um coordenador me falou: achei que você fosse esperto. Achei que você fosse mais esperto. Esse rapaz, ele fez todo um trabalho interno de que ele era recém-contratado, de que ele não dominava o sistema que ele estava mexendo, portanto a performance dele, logicamente, não seria fantástica no segundo mês de trabalho, ok? Então, olha aí o racional trabalhando em favor da pessoa, né? Então, olha aí o racional te ajudando a sair de uma situação embaraçosa, onde você pode ser vítima total da situação, ficar muito chateado e não conseguir fazer nada com isso, pedir as contas, ir embora do trabalho, achar um chefe terrível, sabe? Ou você pode olhar para isso, você pode escutar, deixar isso passar por você, mas isso não precisa ficar em você. Isso pode ir embora, entende? Então você racionaliza, você observa, é verdade mesmo? Isso faz sentido para mim, entende? Eu posso tomar como verdade algo, uma crítica forte que alguém está me fazendo, né? E aí, a partir daí, você deixa o lugar de vítima, porque veja, gente, em qualquer situação, tá? Esse lugar de vítima, de pessoa criticada, de assim, ai, Paulo, o mundo me odeia, não sei o que fazer, meu marido me chama de burra, minha chefe me chama de roupa feia, meu não sei quem fala isso, fala aquilo. Quando você fica nesse lugar de vítima por muito tempo, significa que você pode fazer muito pouco para sair desse lugar. Quando você começa a analisar, quando você não permite que aquilo vá para o pessoal, quando você começa a se questionar se aquilo é verdade mesmo, se faz sentido para você, você deixa de ser vítima. E aí algo começa a acontecer dentro de você, né? Algo começa a mudar dentro de você. Você começa a trabalhar sua autoestima, sua visão subjetiva de si mesmo. Você começa a validar o que faz sentido para você. Entende? Fica diferente o caminho, tá? Eu poderia ler outras coisas aqui, tem muitas coisas que eu recebi bem legais, mas eu quero ainda fazer algumas colocações, então
eu vou para frente, né? E quero pedir desculpa para as pessoas que estão entrando, eu não estou conseguindo ler, eu fico com a atenção um pouco dividida, daí eu não quero cometer gafes, porque eu sou a rainha da gafe, tá bom? Então, quero agradecer muito para quem está online, quem está me ouvindo, quem está me assistindo. Quem não puder estar online, pode assistir depois. De qualquer maneira, fico muito feliz com toda essa audiência. Faz bastante tempo que eu não passo por aqui. Estamos falando de autoestima, de críticas, de criticados e de como a gente pode se desvencilhar desse lugar incômodo que é o lugar de ser criticado nos relacionamentos, certo? Bom, então vamos lá. Falei da autoestima. Eu gosto muito nas lives de autoestima de fazer uma pergunta para quem está online, né? E para quem vai assistir depois também. Então, se você pudesse olhar para si mesmo nesse momento, e eu gostaria de fazer uma pergunta: que nota de 0 a 10 hoje você poderia se dar para a sua autoestima, né? Faz assim uma análise rápida. Como é que está a sua vida profissional? Como é que estão os seus relacionamentos interpessoais, sua vida afetiva? Como é que estão seus relacionamentos familiares? Como é que está a sua saúde? Como é que está a sua vida no geral? Como é que você está consigo mesmo? Quando você olha no espelho, né, além da imagem, o que mais você vê? Que nota você daria para você, né? Como é que está o relacionamento que você tem consigo mesmo? Como é que está o seu diálogo interno? Né? Como é que está a sua criança interior, sabe? Como estão todas essas nuances da sua personalidade, de quem você é? Então, assim, faz essa avaliação honesta. E se a sua nota for muito abaixo de 5, procura ajuda, procura alguém principalmente com quem você possa confiar, conversar de maneira confiável, certo? Para você trabalhar esses lugares, né? E aí, eu gostaria de dizer o seguinte, a gente também é corresponsável por quem convive com a gente, no sentido da gente ser um incentivador, sabe? Eu acho que foi a Carol que escreveu no começo aí, sobre sermos incentivadores. E eu gosto muito dessa palavra, eu acho até que amanhã vai um texto nas redes sociais sobre isso. Mas quando eu posso incentivar alguém muito mais do que criticar, eu estou sendo corresponsável pela autoestima de quem eu convivo, sabe? Quando eu posso parabenizar, elogiar de verdade, tá, gente? Elogiar de verdade. Porque um elogio vazio não tem muita alegria, não tem muita verdade, tá? Tem que ser um elogio que vem assim do seu coração, quando você pode falar assim, nossa, que legal isso que você está fazendo, nossa, eu adorei essa roupa, que seja, sabe? Nossa, obrigado, adorei esse bolo, adorei isso que você fez, adorei aquilo que você fez, adorei o que você escreveu. Esses elogios, eles são combustível. Não que a gente tenha que viver sobre o teto também dos elogios, mas quando a gente pode ser esse incentivador das outras pessoas que estão ao nosso redor, é muito bom, sabe? E a gente pode ver os outros crescerem e serem felizes, uma vida leve, sendo apenas um pouquinho assim gentil, sabe? Então, assim, tem pessoas que têm papéis centrais na nossa vida. É o nosso pai, a nossa mãe, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos professores, os nossos educadores físicos, sabe? Os nutricionistas, as pessoas da área da saúde. Que todos nós possamos ser incentivadores, sabe? Os nossos amigos. Às vezes tem pessoas que dizem assim, ai Paula, mas é que o meu amigo, a minha amiga, ela me falou isso, 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 e só vem crítica, vem uma chuva de críticas. Então assim, caramba, qual é o conceito que essa pessoa tem de amigos, de amizade, entende? Eu não entendo direito, sabe? Mas de qualquer maneira, que a gente fique atento ao papel que a gente exerce na vida daquela pessoa e o quanto esse papel torna-se o de crítico ferrenho ou
de incentivador. Então, assim, se você for aquela pessoa que sabe dar apoio, que sabe reconhecer quando alguém faz algo positivo, poxa, verbaliza, incentiva, traz para a consciência daquela pessoa, sabe? Isso é mostrar caminhos que muitas vezes a própria pessoa não enxergava. Entende? Esse também é um dos trabalhos que a gente faz dentro do consultório, é analisar, observar, né, o que aquela pessoa tem de positivo e mostrar para ela, olha, mas tem isso, mas tem aquilo, né? Tem momentos da nossa vida também que essas críticas afetam mais a gente. Em outros momentos elas afetam menos. Tudo depende de como está a nossa autoestima. Isso significa que essas notas aí que vocês se deram, que eu vi que um monte de gente se deu, ela é flexível, tá? Tem momentos que ela cai, tem momentos que ela sobe, né? E é assim. A gente não tá bem o tempo inteiro e a gente também não tá mal o tempo inteiro, né? Que bom. Mas aí a inteligência emocional surge na medida que a gente pode lidar com esses momentos mais sombrios de maneira mais tranquila. Quando a gente pode atravessar um momento de crise, um momento onde a gente é duramente criticado, e pode aprender algo com isso, ao invés de se manter naquele lugar da vítima. Entende? Onde nada acontece. Não é proibido não, tá? Você pode ficar lá, pode se lamuriar um pouco, pode ficar bravo um pouco, mas aí depois sai de lá. É um convite que eu te faço, né? Se você recebe muitas críticas, sai desse lugar e começa a olhar se essas críticas revelam algum caminho que você tem que trilhar. E aí você pode, de repente, crescer com isso. Entende? É isso aí. Bom, aí eu quero partir para uma parte onde a gente pode dar um lugar realmente para as críticas, sabe, no nosso coração. Se a gente fica na negação, né, esse é um mecanismo bem primitivo dentro da psicanálise, o Freud descreveu, né? Quando a gente fica lá no não, preso, não, eu não aceito isso, não, eu não tomo para mim como verdade, não, eu não quero, eu não sou assim, sabe? Quando a gente fica nesse não, a gente não se desenvolve, a gente não evolui. A gente passa a evoluir, a gente passa a se desenvolver na medida em que a gente sai do não e vai para um outro lugar. É um lugar de admitir. Eu sou um pouco assim, né? Tá bom. Eu sou um pouco chata, eu sou um pouco brava, eu sou um pouco sei lá o que. Não importa, não sei qual é a crítica que você tem para si mesmo, mas talvez você seja um pouco assim, sabe? E aí a chave da mudança está justamente no momento em que a gente admite que aquilo faz parte da nossa sombra, entende? Essa segunda fase faz a gente se movimentar, faz a gente se desenvolver, sabe? E se alguém gosta dessa palavra, faz a gente evoluir, tá? E aí, bom, tem alguns macetes, muitas vezes, para a gente sair dessa crítica ferrenha que a gente se coloca, que os outros nos colocam, tá? Então, a primeira coisa que eu digo sempre, né? Cuidado com os filtros negativos que as pessoas põem em você. E é uma coisa que eu digo para mim mesma, cuidado com os filtros negativos que as pessoas põem em mim. Cuidado, cuidado com esses filtros negativos, sabe? Existem paradigmas que a pessoa passa a acreditar e aí ela não sai daquilo, ela fica presa naquele paradigma. Então, quer ver um paradigma que vem no consultório muito, né? E que aí é uma questão de opinião, mas é um paradigma, é uma crença, né? Então, como eu tenho uma grande maioria de mulheres, né? Eu atendo uma grande maioria de mulheres com sérios problemas de autoestima, elas têm dificuldade intensa com a imagem,
Então elas acreditam que se elas estiverem muitas vezes 1 quilo acima do peso, daquele peso que elas colocaram na cabeça, que é o peso certo, elas vão ser feias, horrorosas, rejeitadas, entende? E aí começa uma luta interna, uma crítica da pessoa contra a pessoa mesma que não permite que ela se desenvolva, que ela evolua, enfim. E aí ela só consegue sair desse lugar quando ela admite, né? Que ela sente aquilo, que ela sente raiva de si mesma, ou que ela sente raiva de pessoas que pensam assim, enfim. Os filtros negativos nos travam na vida e muitas vezes a gente aceita eles dos outros. Então, cuidado, cuidado com a opinião dos outros, cuidado em ficar na esfera dos outros, né? Qual é a opinião dessa pessoa? Tem gente que fica muito presa na opinião dos outros e pede opinião para um, e pede opinião para outro, e pede para opinião para outro. Então eu vou te fazer um convite. Preste atenção na sua própria opinião. Tem um exercício que eu adoro fazer em consultório. Eu digo assim, você vai passar esta semana inteira perguntando para si mesma, para si mesmo, a sua opinião sobre determinadas coisas. A pessoa, nossa, Paula, mas como assim? Assim, apareceu alguma coisa na televisão, você vai perguntar qual a minha opinião sobre isso, e você vai deixar isso fluir de dentro de você. E aí vai acontecer um outro assunto X, e aí você vai se perguntar qual a minha opinião sobre isso, qual a minha opinião sobre a chuva, qual a minha opinião sobre não sei o quê. Você vai deixar essas coisas amadurecerem dentro de você. E vai deixar essas coisas tomarem convicção dentro de você. Muitas vezes a pessoa que fica muito abalada com uma crítica, ela está tão presa na opinião dos outros que ela não consegue entender qual é a própria opinião, entende? Então esse é um convite. Faça esse exercício. Qual é a sua opinião sobre você, sobre as coisas, sobre tudo que você observar nessa semana? Qual é a sua opinião sobre política, sobre isso, sobre aquilo? Deixa fluir dentro de você, né? Deixa isso criar consistência dentro de você. Isso vai te ajudar a não tomar para si as críticas de maneira tão forte, de maneira que te deixem lá no cantinho, parece que de castigo, porque você não atingiu as expectativas dos outros. Cuidado. Uma outra coisa. Observa como é o seu olhar para o mundo. Quando você olha para as pessoas, quando você observa as pessoas com quem você convive, você olha mais para os defeitos ou para as qualidades? Tem muita gente que tem um olhar fixo nos defeitos. A pessoa não pode dar um escorregão que o outro já está detectando o defeito. Entende? Cuidado com esse olhar tão pessimista, negativista para os outros, porque tudo aquilo que você coloca nos outros vem de volta para você. Se você só enxerga o defeito dos outros, você só vai ter de volta pessoas que enxergam apenas os seus defeitos, né? Faz um exercício também de olhar para as qualidades das pessoas. Observa as suas próprias qualidades, né? Faz esse exercício que não tem nada de... Tem gente que acha que é um exercício arrogante. Ai, mas qualidades, eu não estou acostumado. Pois é, nós não estamos acostumados a observar as nossas qualidades. Mas todos nós temos muitas qualidades. E quando a gente sabe quais são as nossas qualidades, a gente não fica preso nas críticas que os outros fazem pra gente. A gente não deixa que essas críticas nos abalem de maneira forte, terrível. Entende? Então, ó, faça o exercício da opinião, né? Qual é a minha opinião sobre as coisas? Sobre qualquer coisa. É só um exercício. E é um exercício interno, tá? Esse da opinião. Não é que você tem que dar a sua opinião para os outros o tempo inteiro, mas é para você criar consistência com a sua opinião. Segunda coisa, faz o exercício de olhar as qualidades dos outros, não os defeitos.
procure fazer, julgar menos, entende? Olha para as qualidades dos outros. Terceira coisa, observa o meio que você vive, observa o social que você frequenta, como é o seu convívio familiar, como é o seu convívio no lugar onde você trabalha, na empresa, como é o seu convívio com seus amigos na maior parte do tempo. São pessoas muito críticas? São pessoas muito metódicas, perfeccionistas? São pessoas que têm pouca flexibilidade? Provavelmente esse meio te influencia e influencia forte. Às vezes, a gente precisa de procurar relacionamentos onde a gente possa ser mais autêntico e menos metódico. Onde a gente possa ser mais leve e não precise ficar se vigiando as palavras, vigiando os gestos, entende? Às vezes a gente precisa procurar relacionamentos onde a gente possa ser mais a gente mesmo. Quando você observa o meio onde você vive, você acha que você sofre determinadas censuras, ou se você também é a pessoa que censura os outros. Né? A gente tem que fazer esse exercício. Sou eu o vilão? Sou eu que fico censurando os outros? Sou eu o chato que fico criticando? Sou eu a pessoa que olha os defeitos de todo mundo, menos os meus próprios? Entende? Faz essa leitura, né? Que meio você vive? Que lugar que você vive? É um lugar hostil ou é um lugar mais leve? É um lugar mais tranquilo, né? Na medida que você toma consciência disso, você pode fazer as mudanças. Na medida que você entende que determinadas coisas te fazem mal, são pesadas, a partir daí você pode fazer as mudanças, entende, gente? É simples. E aí, óbvio, alguns movimentos internos de desapegar de determinadas pessoas, você vai ter que fazer. Porque se você quiser ter uma vida mais saudável emocionalmente, se você quiser ter uma vida mais equilibrada emocionalmente, você vai precisar se conectar com mais pessoas que tenham essa mesma vida que você procura. Entende? Na medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente também vai encontrando pessoas assim, tá? Bom, pra gente encerrando, então eu falei de você observar o meio que você vive, eu falei de você observar as qualidades, eu falei de você ter opinião sobre as coisas, criar convicções, né? Aí, na medida que você pode se conectar com as críticas, sabe? Quando você pode deixar aquela crítica te atravessar, como eu falei em algum momento aí da live, e aí você pode utilizar essa crítica em seu favor, aí você vai crescer muito. Porque aquilo vai doer um pouquinho no começo, e aí depois você vai observar que tem uma revelação ali para você, que tem um caminho novo ali para você. E aí você vai poder trilhar esse caminho novo, sem deixar que aquela impressão, às vezes, de ataque que veio até você, grude em você, colhe em você, sabe? Esse também é uma outra sugestão. Não permita que o que é externo a você fique grudado em você. Permita que passe por você e possa ir embora, sabe? O que fizer sentido fica, o que não faz sentido deixa passar. Por que agarrar, né? Tem gente que fica agarrado na dor, fica lá abraçado na dor, parece que tem prazer no sofrimento, entende? Só que isso é para uma outra live, tá? Prazer no sofrimento. Tem nuances de personalidade que sentem prazer em sofrer. Cuidado, né? Então, quando você fica muito agarrado no sofrimento, se lamentando durante muito tempo, tem alguma coisa errada aí. Entende? Deixa essa crítica passar. Se alguém te ataca, deixa isso passar. Entende? Toma o que faz sentido para você.
certo? Uma última coisinha. A gente vive num mundo que é basicamente social. A gente convive com muita gente, não dá pra gente se enfiar num buraco e achar que se a gente não se relacionar, a gente vai ficar mais feliz. Isso é uma grande mentira. No fundo, a gente fica feliz em se relacionar com os outros. A gente descobre grandes amigos em ambientes de trabalho, a gente descobre grandes incentivadores no salão de beleza, num passeio num parque, enfim, a gente descobre pessoas maravilhosas no convívio com essas pessoas. E essas mesmas pessoas maravilhosas muitas vezes revelam para nós as suas sombras. É assim. Ninguém é santo totalmente, sabe? E ninguém é sombrio totalmente. Quando a gente aceita essa maleabilidade da vida e das pessoas, a gente consegue viver mais leve. E acima de tudo, gente, a gente não pode controlar o que vem de fora da gente. É impossível, sabe? O que o outro traz, muitas vezes, assusta a gente e a gente não pode fazer muito com aquela fala. A gente só pode fazer depois de um tempo, tá tudo certo, entende? Às vezes a gente coloca ali numa gavetinha e vai mexer depois porque dói muito, não importa. Mas é impossível a gente controlar o conteúdo que vem dos outros, é impossível a gente achar que a gente pode dominar o que vem de fora da gente. Não. Se a gente minimamente dominar o que está no nosso coração, o que está na nossa mente, e principalmente se a gente minimamente dominar as nossas ações, a gente já vai estar no lucro. A gente já vai estar num super lucro. Coloca isso na sua cabeça. Bom, eu teria um monte mais de depoimentos que eu recebi para ler. Não vai dar tempo. Quem sabe numa próxima, tá? Eu vou deixar essa live gravada na minha linha do tempo, então se alguém tiver interesse de ver novamente, de mandar para algum amigo, para alguma amiga, eu vou ficar super feliz. Eu trabalho com psicologia clínica há bastante tempo já e eu vejo as pessoas se transformarem a partir de ambientes mais leves, a partir de um trabalho interno, honesto e amoroso. Eu acho que não tem uma chave mais clara do que essa. Quanto mais a gente exercita a nossa autoestima, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe as armadilhas que machucam a gente, mais a gente consegue sair rápido dessas armadilhas e, sabe, e ter uma vida mais tranquila. Se a nossa passagem por aqui, por esse lugar, por esse tempo, puder contribuir e ser tranquila, acho que já valeu a pena, entende? Então, não permita que os conteúdos alheios te tomem e definam a tua vida, né? Se você permitir isso, você está inerte, você está sendo levado por uma onda. Então, não, começa a bater os braços, bater as pernas e nada sozinho, vai nadando, você consegue, entende? E se você precisar de ajuda, procura ajuda, mas não permita-se viver num sofrimento, chateado, num lugar vitimado, até depressivo, por conta do ambiente ou das pessoas com quem você se relaciona. É isso. Quero agradecer muito a todos que entraram. Estou aqui vendo um monte de gente conhecida que eu amo muito. Estou vendo pacientes, estou vendo um monte de gente. Eu só posso agradecer. Vou deixar gravada, vou me programar para de vez em quando deixar alguns conteúdos assim. Eu sei que também de alguma maneira eu contribuo. Fico muito feliz por toda essa audiência. Agradeço muito. E é isso. Fiquem com Deus. Eu vou ler tudo com calma e vou responder tudo com calma, tá bom?
Um beijo de coração. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus.